Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde, professora Kelly, tudo bem? Tudo e com vocês, sejam Tudo bem-vindos. jóia. Professora, eu vou estar passando o anfitrião aqui para a senhora dar seguimento aqui nas apresentações, tá bom? Qualquer Perfeito, coisa, muito se tiver alguma obrigada. dúvida, a senhora pode entrar em contato no nosso grupo, tá bom? Muito obrigada. Imagina, tchau, tchau. E aí, tudo certo? Professora Regina, Daniele, Tatiana. Vocês estão me ouvindo? Sim. Beleza, obrigada. Eu não acompanhei a ordem de ingresso de vocês, na verdade, eu era amanhã e acabou virando para agora, vim rapidão para a sala. Mas já vou abrir a ordem aqui, tá? Para a gente seguir. Só um segundo, por gentileza. Perspectivas e tessituras, nós temos alguém do grupo? Não. Aplicação da metodologia ABP? Na construção civil também não. É a nossa sala 16 mesmo, né? Vamos fazer invertido, então. Vocês lembram a ordem de ingresso de vocês, né? Sim, eu pelo menos sou a primeira. Não, perfeito, então, professora Daniele. Eu só vou... nós temos estruturado o tempo de 15 minutos para apresentação e, ao final, são 5 minutos para cada um que quiser contribuir, questionar, para a gente socializar as informações. Eu vou, então, passar para ti, prof. Daniele, pode ser? Então, você inicia a apresentação, quando for 10 minutos já, eu comunico via chat, pode ser? Certo. Então, só agradecer mesmo, é um prazer estar aqui, né, nesse evento. A internet está tranquila para todo mundo? Sim, está bem tranquilo. Todo mundo me ouvindo? Então tá bom. Então, vamos lá. Então, a hora que for... Pode ficar à vontade, professora. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui a minha tela. Bom, então, a temática do meu trabalho é os efeitos psicossociais do trabalho dos policiais rodoviários federais de Porto Velho. Então, esse é o fruto de um estágio em clínica do trabalho, que é uma metodologia praticamente recente no Brasil, né? E aqui em Porto Velho eu estou implantando nas instituições através do estágio. E aí a aluna Carolina Vilela foi a aluna que foi atuante no estágio, né? Eu como supervisora. Então, trazendo um pouquinho sobre o trabalho, né? O trabalho ele acaba sendo um eixo estruturante na vida do indivíduo, porque é a partir dele que ele se presentifica, que ele cria uma personalidade, que ele se identifica também. Então, ele é fonte de saúde mental. No entanto, dependendo do trabalho, do tipo de trabalho, ele também pode ser via de sofrimento. E é essa análise que a clínica do trabalho faz. Se aquele trabalho que a pessoa está desenvolvendo, ela é fruto de prazer ou de sofrimento. E dependendo do sofrimento, quais são as fontes de sofrimento. Então, o estudo ele foi feito na área de segurança pública, já aqui em Porto Velho, já fizemos na Penitenciária Federal, e esse especificamente foi na Polícia Rodoviária Federal, aqui de Porto Velho, né? O objetivo, analisar quais os impactos subjetivos da profissão e as consequências psicossociais na vida do indivíduo, investigar as questões vivenciadas e o impacto do trabalho sobre saúde mental, dependendo do tipo de trabalho que é desenvolvido, e o objetivo da clínica do cotidiano desse trabalho de sofrimento.
Em relação à metodologia, a clínica do trabalho ela tem uma metodologia, a metodologia mesmo, né? Então, um estudo exploratório foi feito na PRF de Porto Velho, ocorreu de agosto a novembro do semestre passado, do quadro do administrativo, esse semestre. E falando um pouco da clínica do trabalho para entender um pouco dessa metodologia, né? Então, nós fizemos 8 encontros em grupos com esses servidores, no tempo de 2 horas e 30 minutos, cada grupo. O objetivo desses servidores, a elaboração e a perlaboração do seu sofrimento, do seu dia a dia do trabalho, tentando entender sobre essa organização do trabalho, sobre as vivências de prazer e sofrimento, entendendo o dia a dia dele, ou como é que ele faz, o que é passível de estresse ou frustração. No último momento, temos a validação desses resultados. Então, depois de 7 encontros, tivemos uma última reunião para validar esses resultados. Então, foi apontado tudo que foi ouvido, né? Houve um resumo, e aí eles validaram os resultados. E a proposta desse último encontro também era a elaboração de estratégias de enfrentamento, sugestões para essa elaboração de estratégias. Então, em relação já aos resultados, né? O primeiro ponto é em relação ao contexto de trabalho. Então, o que é o contexto de trabalho? O contexto de trabalho são as normas, as políticas, os manuais, os procedimentos. Em relação a isso, eles estão satisfeitos. Não existe indicador de sofrimento. No entanto, as tarefas sofrem certa descontinuidade. Por quê? Qual é a característica da PRF? Né? É um concurso federal, e aí muitas pessoas passam em Rondônia e vêm para cá, mas de uma certa forma vêm provisoriamente, ficam um tempo e depois são removidos para outras unidades. Então, por conta disso, o trabalho acaba sofrendo uma certa descontinuidade. Então, alguém inicia um projeto, uma tarefa, e quando ele é transferido, não dá tempo de fazer treinamento, o outro que chega tem que iniciar praticamente do zero. Então, esse é o ponto de maior descontentamento, né? Em relação às condições de trabalho, foi percebido que o ambiente físico ele é um ambiente inadequado, então o imóvel no qual funciona a PRF é um imóvel alugado, e foi percebido que a estrutura é adaptada, sendo inadequada para a execução das atividades, no sentido de que as salas são muito apertadas, muitas pessoas juntas em salas muito pequenas, a iluminação inadequada, as escadas sem rampa para locomoção, né? Então, isso tudo urge para a mudança de local. Já está sendo construído, mas já venceu o prazo para a entrega do imóvel definitivo e até agora não foi entregue. Em relação às relações socioprofissionais, esse é um indicador de maior índice de sofrimento, né? Por quê? Foi percebido que existem dificuldades na comunicação com a chefia e o subordinado. Geralmente, a superintendência da Polícia Federal são cargos políticos, às vezes de pessoas que não são do quadro, né, da PRF. Isso acaba causando um pouquinho de problemas na comunicação. Automaticamente, falta de apoio dessas chefias movimento profissional, até mesmo foi percebido que de fora, a maioria são de perspectiva de serem mandados de volta, né, para a sua cidade natal. E aí acabam criando critérios, às vezes, injustos para as tarefas. Então, nesse sentido que eles colocam que é injusto. Isso também gera disputas profissionais no ambiente de trabalho, falta integração, eles acabam não criando vínculos de amizade, nem fora do trabalho, nem do trabalho. Inclusive, esse é o fator que foi considerado pela Clínica do Trabalho como o indicador de maior índice de sofrimento. A comunicação acaba também sendo insatisfatória,
e as informações necessárias para executar as tarefas são de difícil acesso, porque na maioria das vezes eles são de outras formações, formado em direito, química, física, qualquer pessoa de nível superior que faz o concurso e passa, assume, e lá eles são lotados em várias áreas, então, jurídico, até na licitação, TI, e não tem o devido treinamento, né? Em relação à realização profissional, eles se sentem realizados porque estão num cargo onde eles almejaram muito, é um concurso muito desejado por muitas pessoas, o salário é bom. No entanto, eles estão insatisfeitos apenas no quesito de estarem no administrativo. Na verdade, eles gostariam de executar a área fim, que é o serviço operacional. E esses 30 que participaram do estudo são do administrativo. O estudo no operacional está sendo realizado nesse semestre. Em relação à liberdade de expressão, eles estão satisfeitos com esse indicador, tanto que o grupo evoluiu muito, compartilharam muitos sentimentos, muitas vivências positivas, sentem-se reconhecidos porque estão no cargo que almejam, né, numa função como servidores públicos federais, que muito almejaram, no entanto, sentem administrativo. Em relação aos custos físicos não há nenhum indicador de sofrimento, porque eles não carregam peso, eles não trabalham de maneira curvada, não é um trabalho braçal, né? Mas existe custo cognitivo e custo afetivo. O custo cognitivo, devido ao grande esforço mental, estratégia, planejamento da profissão, e os custos afetivos por conta dessa logística, sem trazer a família, e às vezes isso não ocorre logo. E ficam tentando, né? Tentando tirar folga para ir ver a família, isso tudo tem um custo também financeiro, isso tudo tem um custo emocional, o fato de viver de forma improvisada, alguns foi percebido pessoas que não moram de maneira adequada, não se alimentam de maneira adequada, porque ficam vivendo ali de maneira improvisada mesmo, achando que logo vão embora. E, às vezes, isso demora muito. Então, isso vem trazendo vários problemas, como até mesmo o uso de álcool, abuso de álcool, né? Vícios e outras consequências. Por conta disso, alguns se sentem esgotados, muito estressados, um nível de estresse elevadíssimo, e frustração por conta de não estar na profissão que tanto almejaram, no entanto, não exatamente da forma como queriam, né? Então, eles ficam o tempo todo tentando uma remoção e, quando não conseguem, sentem-se muito frustrados. Importante salientar que os que são de Rondônia, não foi percebido o mesmo relato, eles estão satisfeitos em vários sentidos com a profissão. Então, o que é que nós concluímos desse estudo? Né? Que não há um elevado índice de sofrimento, no entanto, algumas questões precisam ser pontuadas, como as relações socioprofissionais, a realização administrativo, o esgotamento e a falta de reconhecimento. Então, na validação dos resultados, como sugestão dos próprios servidores, foi encaminhado as pessoas que estão no nível de licitação, para a área de contratos, enfim, as especificidades de administração no próprio curso de formativo, então, que tem essa disciplina, concurso com funções específicas para a área administrativa, né, já que o curso é para policial rodoviário, e às vezes eles ficam só no administrativo. Uma nova estrutura física, ou seja, apressar, verificar os órgãos competentes, o que está acontecendo, por que essa estrutura física ainda não saiu. Um setor de saúde com profissionais à disposição, então isso já está em andamento. Houveram alguns convênios para atendimento psicológico, atendimento psiquiátrico, online e presencial. E o estágio do 10º período em clínica do trabalho, nesse semestre, já está atendendo
em Psicologia do Trabalho lá na unidade da PRF. Para a Superintendência Regional, foi proposto um programa de apadrinhamento para auxiliar aquele recém-imposto da cidade, melhores locais para aluguel de casa, enfim, várias possibilidades. A implantação do projeto Longe de Casa, que ele já está em andamento, falando sobre a saúde mental, a qualidade de vida, a importância de organizar a sua vida para o tempo que ele ficar aqui, independente se isso vai durar 3 meses ou mais, mas que ele tenha uma qualidade de vida. Ginástica laboral, que também já foi implantado. A unidade tem fisioterapeutas que atuam lá já com trabalho de ginástica laboral. O reconhecimento para essas pessoas que estão no administrativo, né, não financeiro, mas às vezes até um elogio, né, alguma medalha, troféu, enfim, e que o serviço pudesse ser analisado por demanda, ou seja, ter um rodízio daqueles que estão no operacional com aqueles que estão no administrativo. Vale salientar que quem está no operacional, eles conseguem trocar o plantão, e aí eles acumulam plantão e conseguem ir para casa 2, 3 vezes por ano, né? E quem está no administrativo não consegue, porque o trabalho do administrativo é todo dia, então não é plantão. Então, isso também acaba aumentando o índice de satisfação. Então, como eu coloquei, foi encaminhado um relatório, né, com essas sugestões, psicológico para os servidores e já a coleta de dados para os servidores do administrativo. Então, essas são as minhas referências e me coloco à disposição, se houverem perguntas ou arguições, me coloco à disposição. Muito bem, muito obrigada, professora Daniele. Obrigada pelo seu relato. Confesso que achei muito interessante, bem diferente também do que eu costumo ler. Então, gostei bastante da abordagem. E agora nós temos um tempo de 5 minutos disponível para quem aí da nossa sala desejar contribuir, tirar suas dúvidas. Fiquem à vontade, esse tempo é livre agora. Tenho que assinar a lista também, né? Isso mesmo, deixei a lista disponível aqui no canto da tela, no chatzinho nosso. Caso não consigam, me avisam que eu envio de novo. Sem dúvidas, então, podemos seguir para o próximo? Obrigada, Daniele. Aproveitando, então, o tempinho, né? Já que... Por nada. Perdão, Daniele, pode falar, é que teu chat teu áudio cortou para mim e eu não consegui ouvir, desculpa. Eu ia só acrescentar que o trabalho está em continuidade, né? Até relatei, é uma proposta muito inovadora, para aqui estão com esse estudo, e a tendência é que a gente se estenda em outras unidades do Estado, enfim. Excelente iniciativa, muito bacana mesmo. Bom, vamos dar sequência. Eu não sei se Tatiana ou Regina acessaram antes a sala. Pode me sinalizar, professora Regina? Acho que foi a Tatiana primeiro, mas tanto faz, se ela preferir. Tanto faz para mim também. Você pode organizar da melhor forma aí, Kelly. Então, acredito que nós podemos seguir mais ou menos na ordem aqui da relação. Na ordem, eu teria a Tatiana primeiro, considerando a entrada na sala, se desejar. Tá ótimo. Vou compartilhar aqui a minha tela. Estamos eu e a Gisele aqui, que também é autora do trabalho, e aí a gente vai falar aqui na mesma tela. Ótimo. Peraí, deixa eu só parar, que eu não sei se está saindo meu áudio. Estou te ouvindo bem, Tatiana. Tá?
Sim. Vendo também. Agora fechou seu áudio. Você quer compartilhar comigo sua apresentação e eu passo por aqui? Pode ser. Pode ser? Eu estou compartilhando, tá bloqueando meu áudio. Deixa eu só tentar aqui fazer uma coisa. Deu certo agora? Deu, né? Deu certo? Vocês estão me ouvindo? Sim, perfeito. Ouvindo e vendo sua tela. Tá ótimo. Só para confirmar, são 10 minutos, né, Kelly? São 15 minutos, tendo mais 5 minutos de discussão. 20 no Tá. total. Vou colocar um cronômetro aqui só para a gente não se perder. Vamos lá. Pode começar. A gente vai apresentar a experiência START, que é uma estratégia para desenvolver competências para a pesquisa científica em alunos do ensino superior, no curso especificamente de administração. O que nós percebíamos é que havia uma baixa produção científica do corpo docente desse curso e os alunos tinham dificuldade para iniciar uma investigação científica, também por conta da falta do hábito de leitura desse tipo, né, de texto científico. E daí veio o questionamento de como estimular os alunos do curso de administração para desenvolver competências necessárias para a realização de pesquisas científicas. E com isso foi proposta uma atividade em formato de projeto, que foi uma metodologia de grupo de estudo chamado START, criado para estimular nos alunos do curso de administração o desenvolvimento de competências necessárias para a realização de pesquisas científicas. Uma das coisas que nós fizemos foi avaliar as novas DCNs, que já eram todas baseadas em aprendizagem em competências. Também estudamos aprendizagem significativa e aprendizagem baseada em jogos e gamificação, para que a proposta tivesse como principal objetivo esse desenvolvimento dessas competências, mas ao mesmo tempo pudesse trazer significado e que pudesse também engajar os alunos por meio de um jogo que foi criado, inclusive por eles, em vários encontros, e por gamificação, porque haveria pontuação de várias das atividades para a gente poder identificar qual era a equipe vencedora. Bom, falar um pouquinho sobre a metodologia, né, de como a gente organizou esse grupo de estudos. A gente fez uma chamada para uma atividade extracurricular, a gente ofertou vaga para 15 alunos, e conseguimos representação de todos os semestres do curso, né, do segundo semestre, do segundo, do quarto, do sexto e do oitavo. E a gente dividiu esses alunos em 5 equipes, e cada equipe tinha o nome de um dos teóricos da administração, né? Equipe Taylor, Fayol, Follett, Porter e Drucker. O jogo funcionou com 2 rodadas, e cada uma dessas rodadas tinha 3 partidas. Então, no total, foram 6 partidas, e a gente organizou encontros quinzenais de 2 horas cada. Os alunos, ao longo desses encontros, iam acumulando pontos, de modo que a pontuação máxima era de 980. O que contava ponto? A presença no dia, né? As atividades individuais desenvolvidas pelos alunos e as atividades também da equipe, que eles estavam divididos em grupos de 3 alunos. E, ao final de cada um desses encontros, a gente avaliou esses encontros utilizando a metodologia do NPS para avaliar a qualidade e a fidelização dos alunos com relação à proposta. Então, para vocês entenderem um pouquinho como funcionou esse game, né? Na primeira partida, né, da rodada, eles primeiro ouviam um podcast que durava em torno de 30 minutos, e enquanto eles estavam ouvindo esse podcast, eles faziam um mapa mental. Primeiro eles faziam de forma individual e depois, em equipe, eles fizeram um mapa mental colaborativo. E no final,
do encontro, eles ficaram de dever de casa, definir objetivos de estudo e criar perguntas com base nesses objetivos de estudo. Tem uns videozinhos aqui dos encontros que a gente fez para registro. Então, os alunos sentavam em mesas, né, de acordo com as suas equipes, e aí acabavam desenvolvendo as atividades, e a mesa era nesse formato de trabalho, então ela proporcionava, facilitava essa discussão dos alunos em equipe acerca do tema que foi escolhido para esse grupo de estudo, que no caso desse ano foi Customer Experience. Na segunda partida, as equipes trouxeram essas perguntas que eles elaboraram individualmente em casa, né? Cada aluno elaborou uma pergunta em casa. E, em sala, eles criaram um jogo em 2D com base nessas perguntas que eles fizeram em casa. Então, cada equipe criou o seu próprio jogo. E, no final, né, da criação dos jogos, todas as equipes jogavam o jogo das outras equipes que tinham perguntas sobre a temática que eles estavam trabalhando, né? Então, estimulou o estudo deles, né, durante a tarde. Na terceira partida, eles começaram o encontro fazendo um levantamento individual de todos os aprendizados que eles haviam tido, né, nas etapas anteriores, e eles jogaram um escape room durante a tarde, né? Fizeram a participação do game. E depois, no final, eles retomaram esse documento para debater os aprendizados, fizeram uma troca em grupos e puderam, né, trabalhar um pouquinho a temática que eles estavam discutindo também no dia. Então, o Escape Room foi criado na plataforma do Geniali, que é uma plataforma de apresentação, e aí os alunos tinham que debater as questões antes de responder. E o objetivo do Escape Room é quem conseguir desbloquear as salas mais rápido conseguia ganhar o game. E aí finalizou a primeira rodada, né, do Start. Na segunda rodada, ela teve um objetivo mais da pegada da iniciação científica, né? Então, eles começaram também ouvindo podcast, criando um mapa mental, mas aí, ao invés de elaborar perguntas fechadas, eles já pensaram agora em perguntas abertas e orientei eles a fazer uma matriz de resumos, pesquisando artigos científicos sobre a temática, para eles entenderem como era a construção desse artigo científico, né? Como funcionavam os resumos de artigos científicos. Na segunda partida, a gente convidou 2 professores e apresentou para esses alunos um case na temática, né? E eles tiveram que colocar em prática todo o conhecimento que eles tiveram ao longo dos 4 encontros e apresentaram um pitch, né? Fizeram uma apresentação para esses professores que acabaram avaliando e pontuando as apresentações desses alunos de acordo com o que eles consideraram que foi mais interessante ou relevante de feedbacks. E na última rodada, a gente fez um bate-papo sobre, né, a pesquisa científica, sobre como utilizar todos esses conhecimentos que eles tiveram para desenvolver o conhecimento científico, e pedimos para eles desenvolverem perguntas, problemas, objetivos gerais e objetivos específicos por equipe. E depois, no final, eles apresentaram essas perguntas e a gente deu feedback para eles sobre como foi, né, o desenvolvimento. E aí, como ficaram os resultados, né? A gente conseguiu fazer as 6 partidas, 80% dos alunos inscritos participaram de todos os dias, né? 100% deles afirmou que gostaram de ouvir podcast para estudar administração e pretendiam continuar com essa prática, né, de estudos utilizando podcast. 100% dos alunos consideraram que participar do START ajudou eles a aprender a elaborar perguntas para desenvolver pesquisa científica. A média do indicador do NPS dos encontros foi de 98,7, né, o que é muito bom, próximo de 100. A gente teve um encontro com a pessoa que é a gestora do podcast, né, com a apresentadora do podcast que a gente estudava, foi bem legal também. Aqui eu trouxe um gráfico, fala um pouquinho sobre, eu fiz uma pesquisa diagnóstica e uma pesquisa no final, né, então quanto o aluno se sentia seguro, por exemplo, com relação a realizar um pitch, né, a gente teve um aumento de 1,25, o quanto ele se sentia seguro sobre os conhecimentos para conversar sobre a temática de Customer Experience, então a gente teve um aumento de 3,58, e o quanto eles se sentiam seguros para aplicar essa ferramenta depois de terem participado do grupo de pesquisa, de estudos. E a gente teve um aumento de 4,26 na nota.
Então, um dos resultados mais interessantes foi esse que a gente teve, né, que eles afirmaram que o START ajudou eles a aprender a como elaborar perguntas, problemas para o desenvolvimento de pesquisa científica. 62,5% deles aprenderam a utilizar mapas mentais para conectar ideias e conteúdos e passaram a utilizar esses mapas mentais como ferramentas de estudo deles. E, como resultado também do START, a gente criou um grupo de pesquisa no curso de administração esse ano, em 2023, que conta com a participação de 14 alunos. A gente trouxe aqui algumas falas, né, sobre o que aqueles alunos falaram do START, que é um projeto dinâmico, bastante interessante, conseguiram interagir e aprender sobre coisas novas, indicaram para outros alunos. Foi uma experiência única, que agregou muito na formação. Foi a diferença mais diferente que a pessoa teve na graduação, uma forma de aprender de forma inovadora, com temáticas legais. E uma coisa que foi muito importante a gente observar foi como aconteceu esse processo de aprendizagem. E a gente trouxe a aplicação do processo de Fink, que mostra que os alunos, em todas as rodadas, eles começaram a aprender, estimulando a autonomia dos estudantes, porque eles precisavam, obviamente, buscar outras fontes, quando eles tinham que criar o próprio jogo com perguntas, para poder criar jogos para os outros colegas também participarem dos jogos que foram criados por eles. A cada início de encontro, eles precisavam recordar o que eles viam e que eles tinham aprendido até ali, fazendo pontes de conhecimento entre aquilo que eles já sabiam com o conhecimento novo que estava sendo colocado em cada um dos encontros. Eles precisaram também aplicar. Então, a gente trabalhava isso e eles precisavam aplicar os conhecimentos que eles tinham, como, por exemplo, na elaboração da própria pergunta, né, de pesquisa, uma pergunta de partida para uma pesquisa. Eles precisaram se integrar com pessoas diferentes, não foram alunos de uma turma só, foram de várias turmas, então isso gerou muita sinergia entre os alunos e professores envolvidos, o relacionamento interpessoal que acabou promovendo essa ligação entre os alunos de turmas distintas e o próprio sentimento de cuidado, que eles consideraram que aquilo ali acabou sendo uma oportunidade única de aprendizado e de, inclusive, querer levar isso em seguinte para outros temas e outros semestres, como é o próprio grupo de pesquisa agora que foi fundado. Essas foram as referências que a gente utilizou. E esse aqui são os nossos contatos, caso alguém queira, tenha interesse em saber um pouquinho mais sobre o trabalho. Obrigada. Obrigada, Gisele e Tatiana, pela apresentação, pela explanação. Nós temos 5 minutos agora disponíveis para bate-papo, conversa, dúvidas sobre o trabalho. Fiquem à vontade para fazer seus questionamentos, aproveitem aí as professoras disponíveis para tirar as dúvidas. Essa sala está muito silenciosa, acho que vou ter que estabelecer um rol de questionamentos. Falando um pouquinho sobre a prática, achei bem bacana também a estratégia utilizada. Gosto bastante de atividades onde a gente pode gamificar, né, um pouquinho as atividades, o aluno participa com mais entusiasmo. Gostei muito da aplicação do NPS. Poderiam me contar por que vocês escolheram o NPS como a ferramenta ali de avaliação dos encontros? Primeiro porque ele é bem simples, né? Então, é só uma pergunta. E aí, como os encontros tinham duração de 2 horas, né? Ao final do encontro, eu pedia para os alunos responderem de 0 a 10 o quanto você indicaria esse encontro para um colega seu de sala, para saber se eles tinham achado legal, dinâmico, né? Se eles para entender se eles estavam gostando também da dinâmica, para saber um pouco sobre a fidelidade deles e a adesão deles ao projeto. Então, a gente escolheu o NPS, porque como o que a gente estava estudando era Customer Experience, o NPS é uma das ferramentas que é muito utilizado no marketing das empresas para falar sobre fidelização de clientes e tal. Então, eu queria testar também o NPS lá no nosso grupo de estudos para saber se os alunos também ficariam. Quando a gente avaliou também a frequência dos alunos
A frequência ela sempre girou em torno de maior que 90% em todos os encontros, então a gente não teve evasão, acho que foram dois alunos. Teve uma aluna que trancou o curso e o outro que ficou doente no meio e acabou faltando os três ou quatro últimos. Ou seja, o engajamento foi muito grande e eles disseram que se tivessem outras atividades parecidas com essa, eles fariam, né? Sendo extracurricular, então a gente viu que houve uma participação em peso desde o início da atividade. Eu estava aqui apresentando, me lembrando que agora eles fazendo atividade da disciplina de trabalho de curso, é interessante ver, relembrando os vídeos, os alunos que estavam lá e que agora estão no 7º semestre, a gente percebe já uma melhor desenvoltura realmente na hora de começar a pensar o projeto de pesquisa de TC. Não é incrível, né? Nós ficamos meio que mãe, né? E pai dos nossos alunos, a gente pensa assim, meu Deus, como evoluíram, que coisa mais linda. Também sou bem desse jeito aí, meu Deus, como eles progrediram daquele ponto para cá. E acredito que isso é importante, né? A gente buscar estratégias sempre para fazer com que nossos alunos consigam aprender, né? Porque cada um tem seu jeitinho diferente. Sim. E assim, voltando, né, a comentar do NPS, por que me chamou a atenção? Porque, óbvio que as notas de vocês foram expressivas, né? 98, né? Vocês comentaram, né? Então, assim, evidente que não tinha muita coisa para melhorar. Mas num caso em que fosse menor o encontro, menor o valor, ainda dava tempo de ir na semana seguinte ou no encontro seguinte agir para superar o ponto que havia ficado deficitário, né? Então, achei realmente muito interessante. Como a ideia é repetir ele, no caso, anualmente, aí também utilizaria isso para a melhoria contínua do projeto. Então, se teve uma aula que os alunos julgaram que não foi muito legal, eu poderia repensar aquela dinâmica daquela aula, daquele encontro, para a próxima edição, né? Então, ficou também... Mas, basicamente, todos os encontros, os alunos marcavam 10 e tinha sempre, sei lá, um aluno que marcava 9. Nunca aconteceu um aluno marcar menos de 9, por exemplo. Então, todos os encontros foram bem legais na percepção dele. Excelente, excelente. Gente, temos mais perguntas, questionamentos, dúvidas, elogios também, por que não? No chat tem, né? Bom, professoras, obrigada. Obrigada. Obrigada a você. Obrigada. Bom, vamos para o próximo. Quem que nós temos aí na ordem de chegada? Nós temos o trabalho, acredito que a Adriana está por aí? Qual Adriana? Eu sou Adriana, mas minha apresentação é amanhã. Ah, então é isso que eu confundi. Nós temos a Adriana Vaz aqui numa das apresentações. Eu estava até observando o sobrenome mesmo. É Adriana Caldeira. A minha é hoje, né? Brenda Luceno. Perfeito, Brenda. Inclusive, se quiser iniciar a sua apresentação, pode ser. Pronto, professora, pois eu prefiro, porque eu tenho aula já. Então fique à vontade. Você tem 15 minutos para apresentar e depois nós temos mais 5 aí para discutir. Tá. Então, pessoal, boa tarde para vocês, tá? Deixa eu só me apresentar aqui. Eu me chamo Brenda Lucena, sou professora da Uninovafap, Grupo AF, aqui de Teresina, Piauí. Então, o nosso trabalho que foi aprovado, na verdade, é um trabalho que a gente achou bem interessante, porque é falando sobre o COVID. E, assim, o COVID, eu sou médica, sou pediatra, sou cardiopediatra, a gente tem pego muito em consultório, infelizmente, sequelas em crianças, tá? Por isso que a nossa apresentação é justamente relacionada a esse público. O porquê que eu coloquei aqui os nomes dos alunos que participaram, porque eles ajudaram, fizeram muito pelo trabalho, e eu tive o meu objetivo, que eu tinha pessoal, que era de estimular esses alunos para a iniciação científica. Então, o tema do nosso trabalho é sequelas cardíacas e respiratórias em crianças com Covid-19, uma revisão literária. Eu me chamo Brenda de Jesus Moraes Luceno, e os outros alunos são os meus alunos que foram alunos nos períodos passados, e tem alguns também que eu continuo acompanhando esse período.
Então, na introdução, né, qual o nosso principal objetivo? Foi o quê? Analisar as sequelas cardíacas e respiratórias em crianças infectadas pelo Covid-19 e também a gente tinha como objetivo estimular esses alunos, que a grande maioria deles, como todos nós sabemos, foram prejudicados por conta da pandemia, tendo aulas remotas. Foi uma reclamação generalizada aqui para a gente, acredito que para vocês também, gostaria também no final do feedback de vocês. Então, foi uma forma de a gente pegar um tema super atual, que a gente ainda está em bastante evidência, e fazer com que esses alunos se interessassem para começar a fazer iniciação científica na nossa universidade. Então, qual foi a metodologia que nós utilizamos, né? Nós utilizamos uma revisão literária baseada nos dados do PubMed, do UpToDate e da Biblioteca Virtual em Saúde, principalmente para selecionar quais critérios. A gente utilizou como critérios de inclusão todos os artigos com texto completo, em várias linguagens, inclusive no inglês, no espanhol e no francês, além do português, utilizando como período de tempo março de 2020 até agora, fevereiro de 2023, e que contemplassem o nosso tema abordado, que era justamente todos os tipos de complicações pulmonares e cardíacas em crianças relacionados à Covid-19. Foi excluído todos os artigos que estavam incompletos, de anos anteriores, ou que a temática não estava relacionada com a nossa. Os nossos resultados, eu resolvi dividi-los para a gente compreender melhor, tá? Em relação às alterações pulmonares, o que é que chamou a atenção? Os dois autores, eles evidenciaram que tanto as imagens torácicas do comprometimento do parênquima pulmonar, do comprometimento, que vem a ser isso, professor? O que é um comprometimento do parênquima? A infecção, ela faz macrolesões no pulmão, a depender do seu grau de agravamento, logicamente, e ela, associada à dispneia e à tosse, foram as sequelas majoritárias. A gente tem crianças hoje com déficit respiratório, crianças que nasceram sem nenhuma alteração pulmonar e evoluíram para essas sequelas em 62,2% dos casos. Crianças essas que continuam fazendo acompanhamento com pneumologista e com pediatra para acompanhar essas lesões, acompanhar essas sequelas. Quero aqui deixar claro que são crianças que sobreviveram à Covid-19, a gente não colocou no nosso estudo os que infelizmente evoluíram para óbito. Em relação às alterações cardiovasculares, que a gente não tinha conhecimento, mas o coração, ele é o segundo órgão mais comprometido, infelizmente, nós temos até sequelas mais graves. Como vocês podem observar, Sachs, em 2021, ele mostrou que, além da dor torácica, que vem a ser a dor no peito, estilo a dor do infarto, e as palpitações foram as principais sinais e sintomas mais comuns nas crianças sobreviventes de Covid-19. A miocardite aguda secundária, e o que vem a ser essa miocardite aguda? Nós temos um músculo no coração chamado miocárdio. Então, nós descobrimos, através desses estudos, que o COVID, ele tem uma predileção, é como se ele tivesse um tropismo pelo miocárdio. Ele vai no miocárdio, ele faz uma inflamação no miocárdio e justamente causa miocardite. Uma vez esse miocárdio infectado e inflamado, ele vai fazer com que a criança passe a sentir dor torácica, que foi os achados encontrados, e palpitação. Então, o que a gente observa? Que esse percentual é de cerca de 1 a 5%. Vem a ser um número que a gente pode pensar que é baixo, porém, quando a gente leva em consideração uma amostra do número de infectados, que não foram poucos, ao longo desses nossos 3 últimos anos, a gente vai ter um número N de amostra considerável, sim, com crianças evoluindo com miocardite aguda secundária à infecção do COVID. Foram incluídos também outros vírus, além do COVID, que a gente gostaria de chamar a atenção aqui para o vírus sincicial respiratório, que é esse que está causando inúmeras viroses agora no Brasil, e também o vírus da gripe, que por mais tranquilo que ele seja, né, inofensivo, ele sim pode fazer uma evolução mais drástica e causar essa inflamação no miocárdio, como a gente está apontando aqui. Outra coisa que chama a atenção é que nas fases agudas que nós achamos de resultado, né, o Facinca, em 2022, ele afirmou que a fadiga inespecífica e a falta de ar são também sintomas comuns nas fases agudas iniciais da miocardite viral. Então, muitas das vezes, esses pacientes, eles não sabiam
que tinham essa miocardite viral que a gente acabou de falar sobre ela, sobre a fisiopatologia delas, e eles iam ao pediatra por conta dessa falta de ar, muitas das vezes achando se tratar que era uma gripe tranquila, que era até uma asma, e na verdade essas crianças estavam sim com risco de vida, evoluindo para miocardite viral, como vocês podem ver aqui que os autores abordaram dos dados de Growth em 2021, dados super atualizados. Com isso, o que a gente pôde concluir, tá? A nossa revisão foi com o intuito de mostrar, não só para os alunos, para a comunidade acadêmica, para os professores, mas também para a sociedade, que o coronavírus, ele não foi só uma ameaça no começo da pandemia, ele não é só uma ameaça durante a fase aguda, ele pode sim deixar o indivíduo tanto com sequelas transitórias como permanente. E o que mais é importante é o reconhecimento e o tratamento precoce dessas sequelas. Quanto mais cedo o médico suspeita, o físio, o enfermeiro, enfim, o profissional da saúde, ele suspeita que está diante de um paciente que tem uma possível sequela pós-Covid, mais rápido é o tratamento, melhor prognóstico e o melhor de tudo, a sobrevida desse paciente aumenta. Outra conclusão que nós podemos ter é que, com a estimulação da iniciação científica, com esses temas mais relevantes, com temas mais atualizados, nós conseguimos fazer com que nossos alunos, até mesmo os alunos dos períodos iniciais de medicina, tais como terceiro, quarto período, eles adquirissem muito mais conhecimento e muito mais vontade de publicar e de aprender. Aqui estão as nossas referências, eu acho que eu fui no tempo certo, meu muito obrigada a vocês. Muito obrigada, professora. Sobrou tempo, pode ficar bem tranquila, e ainda tem bastante tempo disponível. Bom, agora nós deixamos o espaço aberto para contribuições, para quem desejar fazer algum comentário sobre o trabalho. Eu, a priori, já gostaria de parabenizar realmente pela abordagem. É um tema necessário, né? Por mais que a gente esteja vivenciando agora um momento de mais calmaria de tudo que se passou nos últimos anos, ainda assim é necessário relembrar a importância de se estudar. Ninguém acreditava em 2019 que nós passaríamos pelos momentos que passamos, e ainda mais quando a gente vê o teu estudo com foco principalmente nas crianças, né? Extremamente necessário mesmo, não tem como não comentar isso. E a iniciação científica é um momento muito importante da graduação também, né? O despertar que nós temos aí de muitos alunos que acabam despertando para a vida acadêmica, para a docência, para a pesquisa, é um primeiro ponto de contato deles com esses materiais técnicos, com onde buscar material, em quem procurar, o que é uma referência científica de relevância, porque também a gente tem muita pesquisa que não é de qualidade hoje em dia, também sendo feita, muita gente se baseando em evidências de pesquisas complicadíssimas, né, com pouca ciência envolvida para trazer falsos conhecimentos, para divulgar um estudo que foi feito em 2 pessoas no mundo inteiro, e aí utilizado como referência e as pessoas acabam levando a sério. Então, realmente é um momento muito crucial aí na vida do nosso acadêmico aprender a ser pesquisador, né? Verdade. Alguém deseja fazer algum comentário, pessoal? Se não, eu agradeço a Prof. Brenda pelas contribuições. Nós temos a... Opa, Tatiana? Oi. Na verdade, a gente ficou curiosa aqui sobre os resultados, mas eu não sei também se ela saberia responder, se existe uma forma de diagnosticar isso, né? Tipo, essa doença aqui é uma sequela, ou tipo, tem algum cuidado extra. Perfeito, professora. Sim, qual é a forma que a gente tem, né? A gente viu que são os sinais e os sintomas. Então, o que é que fica alerta, né? Que é o que a gente está fazendo um trabalhinho de formiga, não só como professora, mas como pediatra. Vai ali o alerta para quem é mãe, para quem tem filho, tio, enfim, criança em casa. Aquela criança que nunca teve nenhum problema cardíaco, você nunca teve aquela tosse sempre persistente, tá? Você nunca teve aquela criança que cansou, nunca. E essa criança, você sabe que teve Covid,
Essa criança você teve, toda a família teve, ela teve contato com você, ela teve sintoma, mesmo sem o teste confirmatório, ou seja, não chegou a fazer o SWAB, mas ela teve sintoma e você tinha Covid, o pai, enfim, os contactantes, essa criança teve. Então, se mais ou menos, em média, de uma semana a 6 meses após esse diagnóstico, essa criança evoluiu com dor no peito, do nada, ela vai reclamar, ela vai dizer, mamãe, tá doendo o coração, tá doendo, aqui tá batendo forte. Ou ela sentiu cansaço, ou mudou o comportamento dessa criança, era uma criança extremamente ativa, e ela passa a ser mais quieta. Então, a gente sugere uma avaliação com o especialista. Por quê? Porque é assim que a gente está conseguindo diagnosticar essas doenças. Esse nosso estudo foi uma revisão de literatura. Por que que eu fiz? Porque eu estou fazendo um maior. Na verdade, eu estou pegando uma amostra dos meus pacientes, todos os que eu já diagnostiquei, só que ainda está em fase de elaboração. Como eu estou pegando um N cada vez maior, eu vou fazer um trabalho prospectivo. Então, qual é o meu intuito? Esse a gente vai utilizar de base, que foi o que eu apresentei agora para vocês, e o nosso, a gente vai mostrar com a nossa amostra daqui. O intuito é mostrar qual é, de fato, as sequelas daqui do Piauí que essas crianças estão desenvolvendo. De antemão, eu já adianto a vocês que a gente tem diagnosticado muita criança com essa miocardite, como eu acabei de falar, subdiagnosticada por colegas, porque ausculta a criança, não vê nada, e essa criança continua com cansaço. Então, fica aí uma atenção para todas vocês, e, se possível, também divulgar para a comunidade acadêmica, porque isso vem acontecendo com os jovens também, que são os nossos alunos, 19, 20, 21 anos. Então, que cansaço, tosse persistente, febre sem nenhum foco, tipo aquela criança que você vive tratando e a menina evolui com febre sempre. Merece sim um acompanhamento com pneumopediatra e merece sim um acompanhamento com cardiopediatra também. Então, seriam os sinais e sintomas, e aí a gente lança a mão da tomografia de tórax, né? O ecocardiograma, que é o ultrassom cardíaco, que ajuda na elucidação da miocardite viral, e os exames laboratoriais também, que a gente lança mão para confirmar o diagnóstico. Mas seria realmente os sinais e sintomas, tá? Perfeito, muito obrigada. Muito obrigada, professora Brenda. Tchau, gente. Tchau. Professora Regina, estou curiosa para ver o seu trabalho. Sabe por quê? Porque eu sou da área ambiental também. Então, quando eu li meio ambiente e desenvolvimento, falei, Que bom, então. Fique à vontade, professora. Estão vendo bem? Tá ok aí? Sim, só está na vista do apresentador ainda. Eu já vou. Bom, então, o título do meu trabalho, Meio Ambiente e Desenvolvimento, em 2022, a perspectiva de estudantes universitários brasileiros. Na verdade, esse trabalho, ele é um recorte de um projeto maior, que é resultado da cooperação entre a universidade o centro universitário em que eu trabalho e o Instituto Politécnico de Leiria, em Portugal. Então, nós temos uma parceria, né, de intercâmbio de alunos e docentes, então nós fizemos uma avaliação simultânea aqui em Portugal para saber qual é a perspectiva dos estudantes em relação às questões ambientais mais importantes no momento atual. Esse trabalho é um recorte, né, em que nós pegamos só as respostas dos alunos aqui do Brasil, do Centro Universitário de Santa Fé do Sul, para avaliar qual é a perspectiva que eles têm em relação a essa questão. Bem, então o objetivo do nosso trabalho é avaliar a percepção dos universitários matriculados em um Centro Universitário do Noroeste Paulista sobre o impacto atual da
política ambiental para o meio ambiente brasileiro. Nós sabemos que nós tivemos uma série de problemas decorrentes da política ambiental do último governo, e que isso gerou, para a última década, os indicadores de a maior devastação do meio ambiente brasileiro, principalmente na Amazônia e no Pantanal, em decorrência da ausência de fiscalização e da total abertura, né, para as práticas de exploração ilegal. Com relação à obtenção dos dados, eles foram obtidos por meio de entrevista semi-estruturada, aplicada aos universitários dos diferentes cursos das ciências humanas, ciências sociais e ciências exatas e biológicas. Então, todos os alunos foram entrevistados em um universo de 5 mil alunos, nós tivemos em torno de 800 respostas. Bom, com relação à divisão por sexo, o que nós temos? Então, nós temos prioritariamente alunos numa faixa etária entre 18 e 24 anos, 80%, depois, entre 25 e 33 anos, 9,9%. Então, o dado fundamental que nós temos aqui é que a maioria dos alunos estão, né, na idade hipoteticamente considerada ideal para cursar o ensino superior, são alunos jovens ainda, né, adultos e jovens, que têm uma ausência ou uma carência de disciplinas dentro da grade curricular que deem a eles a possibilidade de compreender de uma maneira mais profunda as questões ligadas ao meio ambiente. Então, algumas respostas que são trazidas aqui são justificáveis em função da própria faixa etária, né? Mas não se justifica que alunos tão jovens não possam ter acesso a disciplinas dentro da sua grade curricular que lhes deem, de alguma maneira, a possibilidade de interpretar as questões ambientais de uma maneira um pouco mais crítica e consciente das necessidades de preservação. Bom, com relação à renda familiar desses indivíduos, então, nós temos uma preponderância de 3 a 5 salários mínimos para mais de 50%, 32% de 1 a 2 salários mínimos, de 6 a 10 salários mínimos, 13,1%. Então, a grande parte desses alunos estão dentro dessa faixa etária de 3 a 5 salários mínimos, né? Então, essa é a renda média mensal da maioria dos universitários que foram entrevistados. Bom, com relação, foi perguntado a eles qual é a relevância que eles entendem existir nos projetos de educação ambiental implementados no meio universitário. E aí, existe uma contradição das respostas dessa questão com respostas que vão aparecer aí na sequência. Então, aqui nesse questionário, 75,8% nessa pergunta, aliás, responderam que é muito importante, quer dizer, eles entendem, pelo menos teoricamente, que os projetos desenvolvidos no ambiente universitário são muito importantes e 23,8% que são importantes. Então, todos, né, hipoteticamente, nós vamos ver na sequência que não é bem assim, entendem a relevância do meio ambiente para a sociedade. A pergunta seguinte questiona se eles costumam separar o lixo destinado à reciclagem na sua casa, separando metal, papel, plástico e orgânicos. Então, 53,6% responderam que não, 46,4% responderam que sim, né? Essa porcentagem consideravelmente alta dos que fazem a separação se deve ao fato de existir cooperativa de catadores no município e você ter um estímulo por parte do poder público para que isso aconteça, inclusive promovendo, né, uma coleta em dias específicos para isso.
Então, há uma justificativa, né, que está relacionada com o cotidiano deles para essa resposta aqui. Bom, na sequência, eles são perguntados se no espaço, né, do Unifunec, do Centro Universitário de Santa Fé do Sul, se eles costumam jogar o lixo nas latas destinadas à coleta seletiva. Então, a instituição oportuniza a presença de latas específicas, né, para cada tipo de coleta. E aí, 85,3% responderam que sim, 14,7% responderam que não, né? Não fazem uso das lixeiras destinadas à coleta seletiva. Bom, o gráfico 7 pergunta se, na opinião do universitário que está respondendo, devem ser mantidas as atuais áreas de preservação ambiental no Brasil. E aí, de maneira mais específica, nós focamos Amazônia e Pantanal, por exemplo, 100% deles responderam nessa pergunta que sim, que entendem que devem ser mantidas as áreas de preservação. Entretanto, né, nas questões seguintes, eles acabam entrando em contradição quando dizem que a exploração é algo importante, por exemplo, para as populações ribeirinhas. Bom, aqui o gráfico, né, 8 no nosso trabalho, pergunta sobre a questão ambiental no Brasil e pede para eles assinalarem o que eles consideram como a alternativa mais adequada. Então, haviam lá várias alternativas no questionário e ele deveria, entre as alternativas que estavam ali, assinalar aquelas que eles consideravam mais interessantes. Bom, então, para os resultados dessa questão aqui, desse gráfico aqui, eles entendem o seguinte, que as atuais áreas de preservação ambiental devem ser todas convertidas em áreas de pastagem e plantio. Essa alternativa foi respondida por 0,8% dos entrevistados. Então, uma porcentagem baixa deles marcou essa alternativa. Depois, né, a afirmação de que as atuais áreas de preservação ambiental devem ser preservadas em sua totalidade foi marcado por 45,2% dos estudantes. A terceira afirmação, que destaca que no Brasil há áreas de preservação ambiental em quantidade maior do que deveria, mas que elas não devem ser convertidas todas em áreas de pastagem e plantio, foram respondidos por 6,7% dos entrevistados. E cerca de 0,48%, que entra dentro 0,4%, dos entrevistados acreditam que o agronegócio é sempre mais importante do que as reservas ambientais. E 44,8% destacam que a preservação ambiental deve ser prioridade para o governo e para a sociedade. E há um número final, né, de 2% que alegam que não conhecem o assunto ou que desconhecem o assunto, que não querem de nenhuma maneira opinar sobre a questão ambiental brasileira. Bom, aí nós temos, né, como complemento da pergunta 8, a questão 9, né, que é específica sobre o resultado da investigação sobre a compreensão dos universitários quanto aos impactos da redução das áreas preservadas para as populações amazônicas e pantaneiras. Quer dizer, como é que isso impacta, como é que a política ambiental atual e os prejuízos que essas populações vêm sofrendo em decorrência das queimadas, do desmatamento, né, da expansão desenfreada da fronteira agrícola tem impactado nessas populações. E aí a gente precisa considerar, na compreensão dessa questão, que nós não temos hoje no Brasil, né, ainda, apesar da tentativa de se reverter isso, uma
uma política, né, um planejamento regional adequado que garanta a sustentabilidade nas diferentes regiões para as populações típicas dessas áreas e para, de alguma forma, garantir a preservação. Com relação aos universitários, 18,9% acreditam que as referidas populações são beneficiadas pelo crescimento do número de empregos. Quer dizer, o desmatamento faz com que você tenha um aumento do número de empregos, o que beneficia essas populações. 40,5% entendem que são prejudicadas pela redução do extrativismo vegetal. Então, existe uma porcentagem deles que entende que essas pessoas vivem, né, do extrativismo e que a atual política, de alguma maneira, leva a dificuldades para esses indivíduos. Nós temos 21,8% deles que compreendem que as populações dessas áreas sofrem com a escassez de alimentos e renda. E o equívoco, na verdade, é de acreditarem que apresentam um significativo aumento de renda e do consumo, né? O que fica aí na casa dos 18%. Então, esses universitários que dão essas respostas denotam aí que você tem um desconhecimento sobre o quanto as populações ribeirinhas que vivenciam a lógica do extrativismo estão sendo penalizadas nesse momento pelas queimadas, pela redução das áreas de mata, pela poluição dos solos e dos rios, assim como pela posse indevida das suas terras, das suas áreas, na verdade, de vida, de identidade e de trabalho, né? Que são as áreas naturais que garantem o sustento das suas famílias. Para finalizar, né, o questionário, nós perguntamos sobre a questão da preservação ambiental no Brasil nos últimos anos, para, de alguma maneira, remeter a compreensão dos universitários acerca da política do último governo. Então, no ponto geral, 84,9% acreditam que a preservação ambiental foi prejudicada pelo aumento da exploração mineral e do desmatamento. E 15,1% acreditam que nos últimos 5 anos ocorreram benefícios em vista do aumento da fiscalização e do aprimoramento da legislação, que nós sabemos que não aconteceu. Nos parece, né, de maneira assim muito rápida, que 15,1% em comparação com 84% é um número reduzido, né? Mas não é quando nós levamos em conta que esses 15% de universitários serão profissionais liberais. Então, você tem ali engenheiros agrônomos, você tem administradores. Então, são pessoas que, de alguma maneira, estarão ligados, né, à criação de políticas de preservação ambiental ou de destruição ambiental. Então, é uma porcentagem alta, né, para o cômputo geral dos alunos. Então, o que nós podemos concluir, né? Nós temos alguns outros gráficos, mas pela escassez do tempo, o que nós podemos concluir? Que existe uma compreensão bastante restrita por parte desses universitários sobre as dimensões que nós temos em relação à devastação a que tem sido submetido o meio ambiente brasileiro, né? Há pouco interesse em compreender e estudar essas questões, e isso representa, não só hoje, no curto, mas no médio e no longo prazo, um problema, tendo em vista que eles serão os operadores das diferentes esferas, né, de gestão, administração e proposição de políticas no futuro. Então, isso nos remete à necessidade de criação mesmo de programas de preservação para que programas de conscientização, né, para que esses indivíduos modifiquem a sua maneira de pensar sobre a questão. Muito obrigada. Muito obrigada, prof. Regina, pelas suas contribuições. Pessoal, alguém quer tirar dúvidas com a professora, fazer algum questionamento? A hora é agora.
Professor, eu fiquei com uma dúvida, eu não sei se talvez eu não prestei atenção o suficiente. Se as questões foram desenvolvidas por vocês ou se vocês já pegaram um questionário pré-pronto, elaborado, utilizado anteriormente. Não, nós desenvolvemos as questões com base no perfil, né? Então, houve uma adequação, elas foram criadas aqui no Brasil, depois passaram por uma correção de português de Portugal lá, para poderem serem aplicadas lá. Então, nós criamos, né, em parceria com os pesquisadores portugueses. Perfeito. Nós não falamos disso no trabalho, porque esse trabalho é só um recorte, mas em comparação com os universitários portugueses, existe uma diferença clara em relação à percepção da importância do meio ambiente, né? Então, eles têm, na maioria das grades dos cursos, disciplinas que levam à discussão da questão da sustentabilidade, da preservação ambiental. Então, eles têm práticas e programas dentro da universidade, então isso é uma rotina para eles lá, né? Bem diferente do que acontece para os nossos universitários aqui. Sim. Acredito que uma relação que a gente tenha bastante por exemplo, no meio universitário, algumas disciplinas de viés ambiental serem obrigatórias ou não nas DCNs de cada curso, né? Talvez isso também tenha uma relação direta com a compreensão que o nosso aluno universitário tem sobre as questões ambientais, né? Sim, existia uma questão curiosíssima no questionário, que era assim, a gente perguntava para os universitários brasileiros, né, qual era o significado de você transportar da região amazônica um pássaro típico da região amazônica para outra região brasileira. E a mesma pergunta foi feita para os universitários portugueses, mudando só o pássaro, né, tendo em vista as preferências locais. Para os universitários portugueses, isso se materializou em uma coisa inadmissível, né? Então, eles responderam que isso é uma coisa que não poderia ser feita, e os universitários brasileiros entendem isso como uma coisa normal e rotineira, né? Quer dizer, eu posso fazer isso sem nenhum problema. Então, tem algumas questões que às vezes até nos chocam de alguma maneira, né? Exato, porque passa pela compreensão de bioma, né? Bioma, ecossistema, então são conceitos que não são nem de nível superior, né, Prof. Regina? Exatamente. Mas perfeito, muito obrigada aí pela sua apresentação, parabéns pelas contribuições do seu trabalho. Deixa o espaço aberto aí, se a Ana Paula, Adriana, Edgar quiserem fazer alguma colocação. Eu que agradeço pela oportunidade. A Ana Paula, que está aqui presente, me auxiliou, né? Nós fizemos o trabalho em parceria, ela está acompanhando aqui a apresentação também. Muito bem. Nós temos no nosso grupo outra apresentação prevista, entretanto, nenhum dos dois representantes do grupo entraram, que é a professora Emanuele e a professora Adriana Cutrim, que é diferente da outra Adriana que estava conosco até agora há pouco. Seria sobre o uso de nanocompósitos de grafeno na odontologia. Oi, tá aí? Ah, perdão! Ainda está, né, Adriana? E eu estou achando, assim, muito pouca adesão nas aulas, sabe? Nas apresentações. É uma pena, tanta coisa boa. Palestra do Covid, excelente, agora a parte do meio ambiente, mas eu achei que teria mais participação de mais pessoas, mais professores. Mas fazer o quê, né? Todo mundo ocupado. A joia. Sim, eu acredito, prof. Adriana, que tem outros fatores, né? O horário, talvez esteja conflitando também com as outras atividades profissionais dos demais colegas, e nós temos bastante salas simultâneas também. Muitas, eu também achei isso, assim, a coisa boa e ruim ao mesmo tempo, você precisa de escolher entre vários temas, então fica difícil. E tem muita prática rica, né, que pode ser compartilhada entre instituições. Eu acho que é um momento bem importante. Nós apresentamos na primeira rodada do dia, ali às 16 horas, um trabalho que a gente fez o levantamento aqui no próprio Unidep das nossas publicações para o Fórum STEM.
A gente já teve 71 trabalhos publicados, desde que a gente começou a fazer parte, né, em 2019, e tem muita coisa que a gente aprendeu com os outros, vem para o STEM, aprende e aplica aqui na nossa instituição. Com certeza. Muito válido esse consórcio. É um momento bem rico de troca e são vários momentos, né? A gente tem esse momento do fórum, existe uma capacitação que acontece anual com alguns professores, sempre de cada instituição, que se reúnem, a maioria das vezes em Lorena também, né? Fazendo trocas, participando, aprendendo mais. Muito bom. Excelente. Mas creio que vamos encerrar a nossa sala por aqui, tendo em vista aí a ausência do grupo que estava faltando fazer a apresentação. Mas agradeço, gente, de verdade, pelas contribuições e pelos momentos de troca. Fico à disposição, se alguém quiser contribuir, comentar ainda alguma coisa, estamos aí. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde, obrigada pela presença.